Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor GP Gorara, professor de Física de vocês, e hoje eu vou contar como se aprende Física. Vou contar como eu aprendi tanta Física e ver uma questão de vestibular para mim fica muito fácil de ser resolvida. Então, roda a vinheta aí! Mas, então assim, gente, diferente do que todo mundo pensa, tá? Eu não era um aluno que tirava notas boas, tá? Não digo por ser alguém que não gostava de estudar, mas eu não gostava de estudar o que era apresentado na escola. Na minha adolescência, eu gostava bastante de artes marciais, então hoje em dia eu sou faixa preta de judô, e naquela época eu só tirava nota ruim na escola e queria ir para a Olimpíada, fazer judô, e era o que eu gostava. Então, todas as minhas energias eu concentrava na minha arte marcial. O que aconteceu? Um pouco tempo depois, eu mudei de ideia e comecei a querer fazer faculdade. E o que aconteceu? Eu optei pela física, que era uma ciência que eu sempre gostava. E aí até os meus familiares, né, não sei se vocês já passaram por isso, mas aí os meus familiares falaram: não, mas tu só tirava nota ruim na escola, como é que tu vai passar numa universidade boa, que eu passei na Federal do Rio Grande do Sul, como é que tu vai fazer isso? Bom, gente, eu consegui. O que eu quero dizer para vocês que é isso que vocês têm que fazer, tá? Primeiro de tudo, eu vou dizer para vocês qual foi o meu motivo e vocês têm que saber o motivo de vocês, tá? Então, assim, o meu motivo para ser aprovado na universidade que eu queria, que era uma universidade federal, a mais difícil do sul do país, foi visualizar o meu nome no listão. Listão é basicamente quando você é aprovado e vê seu nome lá aprovado no primeiro semestre em Física na universidade que você quer, tá? Então, o que acontece? Eu já vim de uma criação da arte marcial que era sobre o treino, né? Então, para você aplicar uma técnica perfeita no judô, até vocês já devem ter ouvido falar do Ippon, que é basicamente a técnica perfeita em nível de competição, exige muito treino. E aí eu pensava, bom, estudar é isso. Mas no início eu começava a estudar fazendo resumos, vendo várias vezes a mesma aula, né? E aí, o que aconteceu? Certo dia eu fiquei pensando bastante sobre o assunto e eu comecei a ver que o estudo tinha muito a ver com arte marcial. Porque assim, gente, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, de você estudar e não entrar nada. A questão é que você está estudando errado. A grande questão vamos pensar em termos de artes marciais, né? Quando eu ia lutar no judô, eu tinha que treinar a técnica que eu ia usar. Perfeito, é o que a gente chama de uchikomi, que é basicamente tu repetir várias vezes. E no estudo é a mesma coisa. Só que a grande questão é que não adianta você repetir coisas erradas. E aí você tem que pensar, é muito simples. O segredo para você aprender física é muito simples. É só você pensar. O que você tem que passar para chegar na universidade? Uma prova. Então você tem que aprender a fazer prova. E a melhor maneira de fazer prova é fazendo prova. Então, pessoal, o seu estudo de física, ele tem que ser o mais voltado para provas possíveis, tá? Então, assim, ficar fazendo resumos, ficar vendo a mesma aula várias vezes, isso não vai te dar um resultado rápido. A melhor maneira de você ter um resultado rápido, porque geralmente quem está se preparando para um vestibular não tem muito tempo, porque são muitas disciplinas, é irem para as provas o mais rápido possível e de uma maneira organizada. Por exemplo, você quer fazer uma prova do Enem, você estudou, teve uma aula de movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, dependendo da sua região. Bom, você sabe agora que você tem que saber os conceitos de velocidade constante, deslocamento, velocidade média. Moral da história, vai para a prova do vestibular que você quer fazer. Ah, professora, minha primeira prova de objetivo, digamos assim, é o Enem. Então, faz todas as questões de MRU do Enem, tá? E assim, pessoal, você tem que entender que esse método de estudos é o que mais dá certo, só que também é o mais doloroso. Vocês já viram vídeos, por exemplo, de Usain Bolt, né? Todo mundo deve conhecer esse corredor que bateu tudo que é recorde possível. Você olha ele lá na competição e pensa, nossa, o cara é muito bom. Pois é,
mas ele também treinou muito. Se você procurar na internet, existem vários trechos de treinos dele vomitando de tanto que ele treinava. E vocês não precisam treinar tanto a ponto de vomitar. O que vocês precisam? Vocês precisam treinar da maneira certa. Então, basicamente é o seguinte, você vai assistir a sua aula e depois vai ir atrás das questões da banca de prova que você quer. Você quer FUVEST? Ok, teve a aula de MRU? Vai atrás das questões de MRU da FUVEST e tenta fazer. Obviamente, você não vai conseguir fazer todas. As questões que você não entender, você vai atrás das resoluções. É o método mais rápido de aprender física pensando no nível de prova. Mas, gente, como eu disse, antes de tudo isso, eu vou fazer uma breve reflexão com vocês, tá? Em algum momento do estudo de você, que você vai estar fazendo, você vai pensar assim, ó, eu não aprendo física, isso não é pra mim, e você vai ter um certo descontrole, tá? E você vai pensar, vou jogar tudo pra cima. Eu várias vezes passei por isso, tá? Várias vezes eu estava estudando outras disciplinas e eu pensava, meu Deus, isso não é pra mim. E te digo mais, alguns assuntos da física eu também passei por isso. E aí o que eu fazia? Eu usava o que eu aprendi do judô, né? Como eu disse, eu nunca fui um aluno que ia bem na escola, mas eu era uma pessoa que tinha disciplina. E eu acho que isso é fundamental para vocês. Então eu mentalizava, né? No judô, no bushido, que a gente chama lá na origem japonesa, significa basicamente você se imaginar em situação de guerra. Ok? Mas vamos trazer um pouquinho mais ameno isso. O que você vai fazer? Quando você ficar nervoso na hora de estudar física, você vai fazer o seguinte. Você vai fechar os olhos e vai mentalizar o motivo por que você está fazendo tudo isso. Pessoal, cada um tem o seu motivo. Então, o primeiro de tudo, antes de tudo isso mesmo, é você entender o porquê você está fazendo isso. O meu motivo, na época de vestibulando, era o chamado listão. O que é o listão? O listão é quando depois que você faz a prova, você olha o listão de aprovados e você vê ou não o seu nome. O que acontecia? Vários momentos eu sentia vontade de jogar tudo para cima. E eu pensava, isso não é para mim, eu nunca vou entender isso. Isso não é para mim, eu devo talvez parar tudo e seguir um outro rumo na minha vida. Mas aí eu pensei, não, o porquê que eu estou fazendo tudo isso, tá? E aí eu mentalizava o momento do listão. Pessoal, tentem fazer isso comigo, façam comigo agora, tá? Fechem os olhos agora e mentalizem o momento do listão de vocês. Imaginem aquele dia que vai sair a lista de aprovados no concurso vestibular que vocês estão olhando. Aquela ansiedade, né? Você sentado para olhar no celular, no computador, aquela página, aquele listão que não sai, aquele listão que atrasa. Você olha, o listão não sai. Até o momento que o listão sai. O listão sai, você vai lá e procura a primeira letra do seu nome. Vou me usar como exemplo, Jean, com J. Aí eu vou lá e procuro, daí tem Jean fulano, Jean ciclano, Jean papapá, Jean Pegoraro, aprovado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu mentalizava isso. E pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu agora, que já me formei há muito tempo, que já passei por toda a minha graduação, eu estou me arrepiando pensando quando eu imaginava isso. Eu imagino vocês. Então mentaliza, continua de olho fechado. Continua de olho fechado e pensa nesse momento. Pensa nesse momento, que é o momento que você vai ver o seu nome no listão. Que é o momento que você vai olhar para trás e vai pensar, tudo valeu a pena. Aquela gritaria, pai, mãe, marido, namorado, tio, tia, ligações, WhatsApp bombando, né? Aquela gritaria, parabéns, mentaliza isso, aquela euforia. Pessoal, isso é muito motivador. E eu te digo mais, eu me formei há muito tempo e até agora eu me arrepio pensando nisso. Então, devagarinho, abre seus olhos e faça isso quando você sentir vontade de jogar tudo para cima.
certo? Desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.